Como ganhar dinheiro com carbono na agricultura regenerativa no Brasil. Desde já, essa pode ser uma das, se não a maior oportunidade para os agrônomos e agricultores brasileiros. E hoje, aqui agora, eu vou te mostrar um caminho para ganhar mais dinheiro na agricultura regenerativa com o carbono. Mas antes, considere se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e enviar para os teus amigos. E vamos lá então, agora, mão na massa. Essa notícia que vocês estão vendo aí na tela é uma notícia que saiu no Globo, mas também em várias outras veículos de comunicação, tá? Que diz que a agricultura regenerativa pode gerar até 100 bilhões de dólares só no Cerrado brasileiro. 100 bilhões de dólares é meio trilhão de reais só no Cerrado. Podemos pensar tranquilamente em 1 trilhão de reais gerados na agricultura regenerativa. As empresas do mundo querendo pôr dinheiro aqui no nosso bolso do agronegócio, os produtores rurais, engenheiros agrônomos, e nós precisamos entender as oportunidades, os porquês, os comos e os quês que vão nos fazer ganhar mais dinheiro e aproveitar essa grande oportunidade. Bom, por que falar de carbono é tão importante, né? Vocês estão vendo aí também uma imagem agora na tela, mostrando algo que nós conhecemos bem, que é o efeito estufa, que não é nem o vilão e nem o mocinho da história. Ele é simplesmente um fenômeno natural, que proporciona que a gente tenha vida na Terra, uma condição de clima ameno. Por exemplo, né? Quando a energia, a luz, o calor que vem do Sol, ele atinge a Terra, ele é refletido, ele volta para o espaço. Só que uma parte desse calor fica retida, para que proporcione uma condição boa de vida, uma temperatura nem tão muito quente e nem muito frio. Porque se todo esse calor vai embora de volta, fica muito frio. E se todo esse calor fica muito quente. E isso prejudica a vida. Então existe uma camada gasosa na atmosfera que segura uma parte desse calor. E esses gases, né, são vários. Você tem o CO2, que é o gás carbônico, dióxido de carbono. Você tem o metano, o CH4, e o óxido nitroso, o N2O. Então, quando nós temos muita concentração desses gases na atmosfera, fica mais quente. Ficando mais quente, nós temos um desequilíbrio ambiental, que até prejudica inclusive a agricultura. E a atividade humana ela é emissora desses gases de efeito estufa. E a agricultura e a pecuária pode ser, aí que está a grande sacada, ela pode ser um fator de remoção desse carbono da atmosfera e colocar no solo através da agricultura tropical regenerativa. Por isso que os países do mundo estão dispostos a botar dinheiro no bolso do produtor rural, dos agrônomos e das empresas que fizerem isso. Até porque, né, pouca gente sabe, por incrível que pareça, que o solo é o maior estoque de carbono. Então nós temos o carbono da atmosfera, em nível de grandeza, né, 840 bilhões de toneladas. Temos o carbono da vegetação, das plantas, das árvores, em nível de grandeza mais ou menos 500 bilhões de toneladas. E no solo, o grande reservatório de carbono da humanidade, nós temos mais de 4 bilhões de toneladas. Então sim, óbvio, precisamos preservar sim as florestas. Mas, colocando carbono no solo através da agricultura e da pecuária, podemos mitigar as mudanças climáticas e ganharmos mais dinheiro com isso. Qual é a grande máquina de pegar carbono da atmosfera e botar no solo? Essa grande máquina é a fotossíntese. Que as plantas, elas pegam a luz, a energia que vem do sol, o gás carbônico que está na atmosfera, a água que vem do solo, e essa água vem com alguns nutrientes,
que ajuda nesse funcionamento. E aí, a planta é uma máquina que consegue pegar esse carbono inorgânico da atmosfera e transformar em carbono orgânico, que vai se transformar, esses carboidratos que a planta faz através da fotossíntese, vão se transformar em estruturas de planta, grãos, vagens, frutos, frutas. E uma parte desse carbono que a planta está pegando da atmosfera, ela devolve, ela coloca no solo na forma de exudados radiculares. E uma outra parte fica na estrutura dela, depois que você colhe o grão, por exemplo, fica na palhada ali, e uma parte desse carbono da palhada vai ficar no solo na forma de matéria orgânica, uma parte maior ainda da raiz, das raízes, e uma parte vai voltar CO2 para a atmosfera. Então nós precisamos, antes de tudo, entender o balanço de carbono nos ambientes de produção, para que a gente tenha um balanço positivo de carbono no solo e negativo na atmosfera. Isso é baseado em uma equação, né, que é a taxa líquida de sequestro de carbono, que é basicamente as entradas e saídas. Então, você tem as entradas de biomassa carbono, que podem acontecer através de três coisas: parte aérea das plantas, raízes e adubação orgânica, porque pensa um bovino. Ele come uma forrageira, depois ele defeca, nesse esterco tem carbono, que a planta pegou da atmosfera e transformou em carbono orgânico, e você pode fazer um composto e retornar esse carbono para o solo. Então esse é o aporte, através de parte aérea de planta, raiz e adubação orgânica. E aí você multiplica isso por uma taxa de conversão. Por exemplo, no cerrado, a taxa de conversão do carbono que você entrega de biomassa para o carbono que fica mais estável no solo é em torno de 19%. Só que isso vai ter uma variação enorme. Por quê? A palhada, por exemplo, cerca de 10, 15, 20% apenas vai para o solo, o resto volta CO2. Já as raízes se aproximam a 40% desse carbono que fica no solo. Por quê? As raízes elas estão mais protegidas de certa forma ali, ou seja, precisamos pensar em raiz. E vai ter uma taxa de conversão desse carbono que você entrega para o carbono que fica no solo. E os fatores que tiram carbono, né, é a taxa de decomposição desse carbono que você já tem no solo, né? Então, em sistemas de plantio direto, você tem uma taxa de decomposição do carbono do solo menor, porque ele está protegido. Quando você revolve o solo, você quebra os macroagregados e expõe essa matéria orgânica à oxidação. A taxa de perda de carbono é maior, então você precisa entregar mais carbono. E essa taxa de decomposição de carbono em ambientes tropicais, por ser muito quente e úmido, é alta. Então nós precisamos entregar muito carbono, mais do que o nosso sistema está consumindo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos pensar num sistema soja e depois sorgo Brachiara rusiziensis, que vai ter um aporte aí de matéria seca, de parte aérea e raiz, de quase 18 toneladas no ano 1. Depois, no ano 2, você faz um soja e um mix de mileto com mombaça, que vai entregar 19 toneladas de matéria seca. Depois, no ano 3, você faz milho e a Brachiara rusiziensis no inverno, que vai te entregar em torno de 22, né, numa situação hipotética, toneladas de matéria seca e por aí vai. Vamos usar o exemplo, então, da soja e depois o milho, o sorgo, consorciado com braquiária. Claro que quanto mais você produzir biomassa, melhor. Mas vamos usar esse exemplo aqui do Dr. Juca Sá, do livro Sistema Plantio Direto, que nesse sistema soja e depois sorgo mais Brachiara rusiziensis, nessa situação, entregou 17,97 toneladas de matéria seca. Sendo que dessas 17,9 toneladas, 5,96 dessa matéria seca é de carbono. Ok? 5,96 é de carbono. Aí você coloca a taxa de umificação, a porcentagem que vai ficar no sistema. E aí você adiciona um estoque de carbono no solo na camada 0 a 20 de 20,5 toneladas, com uma taxa de decomposição de 0,33. Sendo assim, você está ganhando 1,13 toneladas de carbono e perdendo 0,33, ou seja, sobra no teu sistema 0,8. E aí você tem um saldo de carbono positivo
que melhora o seu solo, capacidade de reter água, CTC, e você pode também ser remunerado pelos créditos de carbono e ter uma fonte de renda extra na fazenda. Eu vou dar um outro exemplo, vocês estão vendo aí na tela. Então vamos supor que um sistema de produção X, ele precisa de 10 toneladas de matéria seca ano, que você entrega para ele na forma de planta ou adubação orgânica, para equivaler às perdas de carbono, para ficar no 0 a 0. Vamos supor que produziu 3 toneladas de matéria seca de soja e depois milho solteiro 8 toneladas de matéria seca e você aplicou 5 toneladas de um composto tropical que tem 0,8 toneladas de carbono nessas 5 toneladas. Sendo assim, você entregou 11 toneladas de matéria seca de planta, raiz e parte aérea, mais 0,8 toneladas de composto, tá? Sendo assim, você entregou um saldo 1,3 toneladas de carbono a mais no sistema. Considerando uma taxa de umificação de 25%, você está entregando 0,325 toneladas de carbono hectareano a mais naquele sistema. Você está aumentando a matéria orgânica, sequestrando carbono e colocando no solo. Isso é tão verdade, né, que esse trabalho do professor Juka Sah com o indiano norte-americano Ratan Lal, que é o maior especialista de solo do mundo, mostrou que em várias situações nós conseguimos, através do plantio direto, que tem a cobertura do solo permanente, o solo com pouco revolvimento ou nenhum e com rotação de culturas, nós podemos recuperar totalmente em várias situações o carbono do solo que foi perdido durante a exploração agropecuária, bem como em algumas situações até botar mais carbono no solo do que tinha na mata, ou do que tem na mata mais próxima. Ou seja, um grande potencial de pegar carbono da atmosfera, recuperar as áreas, melhorar os solos tropicais e o produtor ser remunerado por isso. Então, como que o produtor é remunerado por isso, né? Antes disso, nós sabemos que o produtor vai ganhar produtividade, resiliência e independência. E depois ele pode gerar os créditos de carbono. Existe o mercado regulado e o mercado voluntário. De maneira simples, nós temos emissores, né, indústrias que estão emitindo carbono, consumindo combustíveis fósseis, e elas querem compensar essa emissão, por exemplo, com um sequestro. Então, nós aqui da agricultura tropical podemos pegar esse carbono da atmosfera que foi emitido, digamos assim, pelas indústrias de outros países do mundo, limpar esse carbono, botar ele no solo na forma de matéria orgânica e isso vira uma moeda. E a gente vende essa moeda para quem está emitindo. A gente balança essa equação e recebemos o dinheiro deles. Essa pesquisa ela mostra o potencial de, em 2030, o mercado total de crédito de carbono chegar a 2 trilhões de dólares. A gente está falando, então, de 10 trilhões de reais. E aí, você vai participar desse mercado ou vai deixar essa oportunidade passar? Bom, quais são as práticas elegíveis, né, para geração de crédito de carbono? Então, essa é a metodologia VM0042 da Verra, né, e ela cita várias possibilidades, como, por exemplo, utilização de fertilizantes orgânicos, como esterco, composto, fertilizantes nitrogenados com mais eficiência, tipo com inibidor de urease, o pastejo bem organizado, né, adaptável em piquetes e com a taxa de lotação animal ajustada à forrageira, integração lavoura-pecuária-floresta, o próprio plantio direto, a rotação de culturas, sistemas de consórcios, cultivo na entrelinha, uso de bioinsumos, várias possibilidades, e as possibilidades nós abordamos como fazê-las no nosso curso Carbono na Agricultura, que também está dentro da nossa plataforma Regenera Club, que é uma plataforma para aumentar o lucro da fazenda e reduzir aplicações de fungicidas, inseticidas e fertilizantes importados, diminuindo o custo, aumentando o lucro e produtividade da fazenda. Se você é agricultor, agrônomo e tem interesse em participar da comunidade Regenera Club, é só você clicar no link que vai estar aqui nesse vídeo e garantir a sua vaga, tá bom? O link aqui embaixo. Bom, retomando aqui, existem outras novas possibilidades também. Então, por exemplo, a Implanet é uma empresa que faz a geração e venda de créditos de carbono oriundo do intemperismo acelerado de rochas. Quando você, no caso deles, aplica um pó de basalto em uma dose alta,
que pode substituir parcialmente ou totalmente o calcário, não com uma equivalência 1 para 1, mas talvez, dependendo da rocha basáltica, dependendo da mineralogia, da granulometria, ela pode entregar até 25% do que um bom calcário faz de correção e outros benefícios, como deixar a planta mais resistente ao ataque de insetos mastigadores, formar novas fases minerais, coisas que o calcário não faz. Então, quando você aplica esse pó de basalto em uma determinada dose e um tipo de solo arenoso, então se você tem solo com menos de 20% de argila, procure o pessoal da Implanet que você pode ter uma boa solução. Faça um teste, comece pequeno e vá aprendendo e vá aumentando, tá? Com a sua própria experiência, validando na sua fazenda. Então, quando você coloca essa rocha, acontece uma reação, é lixiviado um íon bicarbonato, que é uma forma de sequestrar esse carbono que em algum momento ele vai lixiviar e chegar no oceano, uma forma bem estável, que o produtor pode ser remunerado por isso também. E além, no caso, algumas empresas estão doando também o pó de basalto, ou seja, uma forma de reduzir custo, melhorar o solo e também ser remunerado nesse crédito de carbono bastante valorizado. Outra forma de ganhar dinheiro com carbono na agricultura regenerativa são participar desses projetos dessas grandes empresas. Então, por exemplo, a Nestlé ela vai investir 6,8 bi até 2030 e ela está custeando consultorias para milhares de fazendas no Brasil. Então, quando uma empresa como essa paga uma consultoria em agricultura regenerativa e o produtor segue as recomendações, ele vai ganhar mais dinheiro através da agricultura regenerativa. Ele está ganhando um subsídio, né? Bem como essas empresas de alimento, elas querem comprar e, quem sabe, até remunerar melhor os produtos oriundos desse tipo de agricultura. A Rainforest Alliance lançou a certificação para agricultura regenerativa em café, o que pode agregar valor no produto. Quem produz café, laranja, produtos que têm possibilidade de agregação de valor. Aqui também um outro projeto da PepsiCo, Unilever, né, que estão incentivando, pagando por hectare os produtores que estão implementando a agricultura regenerativa, ou seja, uma forma de você diversificar, aumentar a sua renda na fazenda, aumentar o lucro da sua atividade, sem contar os benefícios diretos da agricultura regenerativa, é um a mais. E essas empresas querem chegar a 5 milhões de hectares até 2030. Então, se você quer aprender como aproveitar as oportunidades da agricultura regenerativa para ganhar mais dinheiro na agricultura, seja você agrônomo ou agricultor, participe do Regenera Club, a nossa comunidade de agricultura regenerativa. Nós estamos deixando o link aqui nesse vídeo, basta você clicar lá e fazer a sua inscrição. Nós temos diversos módulos de ensino, aulas ao vivo, uma comunidade de network, uma plataforma de mercado de trabalho, de network, para ajudar o produtor a reduzir o custo com fungicida, inseticida, com adubação, melhorar o solo, melhorar a produtividade, aumentar o lucro e ter novas fontes de renda através da agricultura regenerativa. Então basta você comentar aqui, na verdade comentar não, né? Clicar aqui no link e entre para o Regenera Club. Uma outra alternativa para você ganhar dinheiro com carbono é, por exemplo, a contabilidade ambiental do solo, o índice de saúde do solo desenvolvido pelo IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Então esse é um produtor de café que já está colocando esse selo. Então quando você tem uma atividade na sua fazenda, né, você produz soja, milho, café, cana, e você melhora a saúde do solo ao longo do tempo, você ganha esse selo. E a saúde do solo está muito conectada com carbono, mas também tem parâmetros químicos, físicos e biológicos. Você ganha esse selo e você põe no seu produto para mostrar para o mercado que você pratica uma agricultura sustentável, que você está colocando carbono no solo, biodiversidade, e o seu produto tem um valor agregado com isso, né? Então, os nossos clientes estão relatando que estão conseguindo mais mercado, né? Mercado para exportação desse café e etc. Se você tiver interesse de saber mais sobre o selo CAS e fazer na sua fazenda, você produz soja, milho, citros, café, cana, basta você entrar no Instagram do IBA, o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, IBAS, @IBAS Sustentável, e mandar uma mensagem para a turma lá. Bom, meus caros, é o seguinte, nós estamos vivendo a maior oportunidade do século para botar dinheiro no bolso do produtor e quem trabalha no agronegócio através da agricultura regenerativa, solucionar problemas climáticos do mundo e aumentar a renda do produtor rural e desenvolver o Brasil de verdade e botar o nosso país como liderança no mundo.
Conto com vocês nessa missão para mostrarmos ao mundo que o agro não é o problema, o agro é a solução. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e enviar para os teus amigos do agro que querem ganhar mais dinheiro através da agricultura regenerativa. Um grande abraço e fiquem com Deus!